Oi, que bom que você chegou aqui. Vamos bater um papo? Conta aí, como é que está a jornada de segurança na sua organização? Tem tanto jeito de responder essa pergunta, né? E tanto modelo de cultura de segurança por aí. Mas, falando sério, a verdade é que você pode escolher qualquer modelo que você quiser. Modelos são isso, apenas representações de uma realidade que nos ajudam a explicar alguma coisa. Eles não são uma verdade absoluta. A diferença real acontece em como você irá aplicar esse modelo. E é aí que mora o segredo. Bora para mais um Além do Zero. Agora, voltando à minha pergunta, em que etapa da estrada você está, ou a sua organização está? Que tal a gente usar o modelo proposto pelo Clive Lloyd no livro Next Generation Safety Leadership? Funciona assim. Nível 1. Apatia. A liderança culpa os trabalhadores e a segurança se resume ao cumprimento de regras. Nível 2. Reativo. A segurança se torna uma prioridade após incidentes. Medidas punitivas são usadas assumindo que os incidentes são causados por pessoas. Nível 3. Envolvimento. As pessoas na linha de frente se envolvem na segurança à medida que começam a confiar um pouco mais na liderança. As decisões da gestão são vistas como fatores nos incidentes. Nível 4. Proativo. Todos entendem que a segurança faz sentido para a organização, tanto no aspecto moral quanto econômico. A confiança aumenta, a liderança está visível e exerce cuidado genuíno com as pessoas. Nível 5. Integrado. A segurança está enraizada na organização, impulsionada pela confiança e aprendizado mútuo. Mesmo que haja um período sustentado sem incidentes, o foco segue na resiliência e melhoria contínua. Tem duas coisas muito interessantes nesse modelo que valem a pena a gente destacar aqui. A primeira é que ele demonstra progressão, uma jornada com pontos altos e pontos baixos, não níveis discretos em que você atinge ou não atinge. E outra é que nos níveis mais maduros, as regras de ouro, os procedimentos, os slogans não aumentam em frequência ou em custo. O que realmente aumenta é a confiança, a liderança visível e perceptível, a segurança psicológica e o compartilhamento autêntico de informações que fazem a diferença. Onde você acha que a sua organização está? Um bom exercício de reflexão, que inclusive pode ser feito com a sua equipe, é: se já estivéssemos um nível acima, o que estaríamos fazendo? Aliás, não só com a sua equipe, mas com todas as equipes. Afinal, a responsabilidade deve ser compartilhada com todo mundo, assim como a autoridade para decidir. E já que a gente tocou nesse tema de responsabilidade, eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco sobre locus de controle ou local de controle. Afinal, para exercer a sua responsabilidade, você precisa sentir que tem algum controle sobre a situação. O locus de controle é sobre como as pessoas percebem o controle sobre os eventos que transcorrem na sua vida. Pessoas com locus de controle interno acreditam que as suas ações controlam o seu próprio destino. Elas assumem a responsabilidade por sua vida. Por outro lado, pessoas com locus de controle externo acreditam que são vítimas da sorte, de eventos externos ou mesmo de outras pessoas. Elas tendem a acreditar que não controlam a sua vida. Uma maneira simples de comunicar este conceito é falar sobre a atuação acima da linha para o locus de controle interno e abaixo da linha para o locus de controle externo. Manter o seu pensamento e a sua comunicação acima da linha tem diversos benefícios, enquanto estar abaixo não tem nenhum. É tudo sobre a sua percepção de controle. E isso é provado pela ciência. Diversos estudos mostram uma relação direta entre estar acima da linha e viver uma vida mais saudável, ter melhores relacionamentos com as pessoas
e até estar mais seguro. Sim, estar mais seguro. E se estar acima da linha faz com que a gente esteja mais seguro, por que não simplesmente levar todo mundo para lá? Não dá para obrigar as pessoas a atuar e comunicar acima da linha, mas a gente certamente pode influenciar as pessoas. E esse é o caminho que a gente deve tomar, ou pelo menos tentar. Eu vou compartilhar algumas dicas que eu aprendi e que podem nos ajudar a trazer as pessoas para o lado de cima da linha. Considere a sua parcela de responsabilidade em qualquer situação. Se você vai influenciar alguém a tomar o controle da sua vida, você também precisa demonstrar esse controle. Você precisa demonstrar que está acima da linha. Que você considera primeiro como as suas próprias ações fazem a diferença. Foque no que você pode controlar e influenciar. Faça uma pausa antes de perguntar. Este é um dos grandes aprendizados que eu tive no workshop com o Clive Lloyd. Esta pausa faz com que você ative a sua mente consciente, em vez de apenas reagir ao que está acontecendo, reagir ao que as pessoas disseram. Isso fará com que você haja de maneira intencional e não apenas no automático. Faça boas perguntas. O tipo de perguntas que fazemos podem exercer uma influência sobre as pessoas estarem acima ou abaixo da linha. Perguntas abaixo da linha incluem uma afirmação oculta, algo do tipo, você não está bem, você está fazendo alguma coisa errada. Perguntas acima da linha tendem a elucidar respostas acima da linha. Tente perguntas como podemos agir para melhorar essa situação? Quais são as soluções possíveis para isso? O que está a nosso alcance? Qual é a nossa parte disso e como podemos contribuir? Que ações podemos tomar para avançar? Esse tipo de pergunta influencia as pessoas a tomar as rédeas da situação, ou pelo menos começar a entender qual a sua parcela de controle em tudo o que está acontecendo. Foi muito bom ter você até aqui, até agora, para esse bate-papo. Que tal a gente continuar nesse vídeo ou talvez nesse aqui? Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar com um colega, um amigo, alguém que você queira que receba esta mensagem. Um abraço, se cuida e não esquece de se divertir. Nunca.